Bom, segundo as informações divulgadas pela imprensa internacional, os Estados Unidos realizaram um ataque direto contra a Venezuela, resultando no sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua retirada do território venezuelano. Essa, gente, é a intervenção mais direta de Washington na América Latina desde a invasão do Panamá em 1989, quando os Estados Unidos derrubaram Manuel Noriega. O próprio Trump, em publicação na sua rede social, a Truth Social, afirmou que os Estados Unidos realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e que Maduro e sua esposa foram capturados e expulsos do país. Pouco depois, Trump disse em entrevista à Fox News que as forças americanas envolvidas no sequestro de Maduro sofreram apenas ferimentos leves, sem registro de mortes entre os militares dos Estados Unidos. Essa operação que eu citei anteriormente, no Panamá, feita pelos Estados Unidos, também foi justificada com acusações de narcotráfico contra Noriega, hein? No caso panamenho, Noriega acabou preso por cerca de 20 anos. Agentes do governo afirmaram que civis e militares morreram nos ataques, mas não divulgaram números oficiais naquele momento. Segundo uma fonte americana, Maduro teria sido sequestrado por uma equipe que incluía forças especiais de elite, entre elas a Delta Force. O senador republicano Mike Lee afirmou que o secretário de Estado Marco Rubio lhe disse que Maduro seria julgado criminalmente nos Estados Unidos. Bom, como vocês devem lembrar, Maduro já havia sido indiciado em 2020 por um tribunal federal dos Estados Unidos, né? Na época, ele foi acusado de narcoterrorismo e de liderar um esquema internacional de tráfico de cocaína, supostamente ligado ao chamado Cartel de Los Soles. Ele sempre negou essas acusações. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, declarou que Maduro e sua esposa enfrentariam toda a força da justiça americana em solo americano. Agora, sob o ponto de vista do direito internacional, né, gente, isso levanta um debate clássico, né? A jurisdição extraterritorial. A captura de um chefe de Estado estrangeiro em exercício em território soberano é considerada ilegal desde que não tenha cooperação judicial internacional ou mandato multilateral. Com a confirmação do sequestro de Maduro, a situação interna da Venezuela entrou rapidamente no estado de incerteza política, né? A vice-presidente Delcy Rodrigues, que poderia assumir interinamente o governo, declarou não saber onde Maduro ou sua esposa estavam e exigiu publicamente provas de vida do casal. Ela também acusou os Estados Unidos de terem matado civis venezuelanos durante os ataques, afirmando que pessoas humildes e inocentes teriam sido vítimas da operação. Em entrevista à televisão estatal, Rodrigues disse que o país estava calmo, mas absorvendo o impacto de uma agressão militar dessa magnitude. Agora, o ministro da Defesa, Padrino Lopes, condenou a ação americana. Em mensagem em vídeo, ele falou em violação da soberania nacional e convocou civis e militares a resistirem. Segundo ele, as autoridades estavam tentando calcular quantos civis haviam sido mortos ou feridos nos ataques, que incluíam operações aéreas em áreas urbanas. Agora, o ministro do Interior, Diosdado Cabello, apareceu em transmissão oficial usando capacete e colete balístico, afirmando que a situação estava sob controle e pedindo à população que não cooperasse com o que chamou de inimigo T. Segundo relatos de testemunhas e agências internacionais, as explosões começaram por volta das 2 horas da manhã em Caracas e em outras regiões do país. O governo venezuelano declarou estado de emergência nacional e mobilizou as tropas, né? Bom, gente, moradores relataram aeronaves voando em diferentes altitudes, clarões no céu e explosões contínuas por cerca de 90 minutos. Uma moradora disse que o chão inteiro tremeu, enquanto a outra afirmou que só conseguia acompanhar os acontecimentos pela televisão estatal. Veículos da mídia informaram que explosões ocorreram próximo das bases militares de Fuerza Tiuna e La Carlota, dois dos complexos militares mais importantes do país, né? Imagens transmitidas pela TV estatal mostraram veículos militares destruídos, incluindo um tanque e um ônibus. O governo venezuelano também afirmou que ataques ocorreram nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, além da capital. Bom, gente, como a comunidade internacional reagiu, hein? Bom, não há dúvida de que pouca gente vai morrer de saudade de Maduro, né? Mas o que está em tela não é Maduro, mas a ação e os precedentes que ela representa. Como era esperado, aliados da Venezuela como Rússia, Cuba e Irã condenaram imediatamente os ataques, né? Classificando a operação como violação da soberania venezuelana. O Irã pediu que o Conselho de Segurança das Nações Unidas agisse para conter o que chamou de agressão ilegal, uma linguagem que dialoga diretamente com a Carta de São Francisco, né? A Colômbia, que é um país vizinho, também reagiu rápido. Condenou a ação militar, convocou uma sessão emergencial do Conselho de Segurança das Nações Unidas e alertou que estava se preparando para um possível fluxo de refugiados, que é uma consequência quase que clássica, né, de intervenções armadas na região.
Agora, o Reino Unido, que, como sabemos, é um aliado tradicional dos Estados Unidos e já participou de outras aventuras como essas ao lado dos Estados Unidos, também se manifestou. Dessa vez, o primeiro-ministro Starmer fez questão de tirar o corpo fora e deixar claro que o Reino Unido não participou da operação militar dos Estados Unidos. E isso chama atenção, gente, porque estamos falando de um dos principais aliados históricos de Washington, né? Que já esteve ao lado do país em intervenções armadas no passado, inclusive intervenções fora dos mandatos claros da ONU. Starmer disse que era importante respeitar o direito internacional e que pretendia conversar com Trump para entender exatamente o que havia ocorrido. Isso, é claro, indica desconforto diplomático e preocupação com um precedente. No plano multilateral, o relator especial das Nações Unidas para Direitos Humanos e contra-terrorismo, Ben Saul, afirmou que Trump deveria ser investigado, classificando a ação como agressão ilegal e o sequestro do chefe de Estado como uma violação grave. Segundo ele, cada vida civil perdida representa uma violação do direito à vida, o que ativa obrigações internacionais de responsabilização. Agora, quando a gente olha para esse episódio à luz do direito internacional público, o crime que está no centro de tudo isso tem nome, sobrenome e definição clara. Estamos falando do crime de agressão. Bom, e o que é o crime de agressão, gente? Bom, não é um conceito vago, não é retórico, tá? Ele está tipificado no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional no artigo 8. Ali, o direito internacional define o crime de agressão como planejamento, preparação, iniciação ou execução do uso da força armada por um Estado contra a soberania, a integridade territorial ou a independência política de outro Estado, quando esse uso da força representa uma violação manifesta da Carta das Nações Unidas, pela sua natureza, gravidade e escala. Bom, traduzindo isso para uma linguagem sem juridiquês, se um país resolve usar força militar contra outro, sem autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas e sem estar se defendendo de um ataque armado imediato, isso é agressão no sentido jurídico internacional. E aqui tem um ponto importante, tá? O crime de agressão é considerado no sistema internacional o mais grave dos crimes, porque ele não protege apenas indivíduos, ele protege a própria ordem internacional. É justamente para evitar que países mais fortes imponham sua vontade pela força que esse crime existe. Além disso, a captura de um chefe de Estado em exercício dentro do seu próprio território viola também outro pilar do DIP, que é a imunidade pessoal de chefes de Estado. Bom, mesmo líderes acusados de crimes mantêm essa proteção enquanto estão no cargo, salvo decisão de um tribunal internacional competente. E como vimos, isso também não foi respeitado, né? E alguém pode argumentar: ah, mas havia acusações de narcotráfico, fraude eleitoral, autoritarismo. E isso não muda a tipificação jurídica. O direito internacional não autoriza guerra, invasão ou sequestro de governantes com base nesse tipo de acusação. Mas agora vem a conclusão, né? Infelizmente, gente, mais uma vez os Estados Unidos demonstram um desrespeito pelo multilateralismo e pelo direito internacional público. Ao agir fora da ONU, fora dos mecanismos coletivos, fora das regras que eles próprios ajudaram a construir depois de 1945, acabaram enfraquecendo todo o sistema. Porque no fim das contas, meus amigos, quando uma grande potência trata o direito internacional como algo opcional, ela manda um recado perigoso para o mundo inteiro, né? O de que a força vale mais do que a regra. E aqui não se trata de apontar outros exemplos. Se a potência mais poderosa do mundo faz isso, legitimamos outras potências globais e regionais a fazerem o mesmo, ou damos carta branca a outras que já fizeram a continuar fazendo, ao invés de interromperem suas ações com receio de responsabilização pelos tribunais internacionais. Não é por acaso que o porta-voz oficial da ONU, Stephane Dujarric, afirmou que o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, expressou profunda preocupação com a escalada dramática da situação na Venezuela, que culminou na operação militar dos Estados Unidos e na captura do presidente Nicolás Maduro. E aqui, meus amigos, a linguagem usada pela ONU não é casual, tá? Segundo Dujarric, esses acontecimentos constituem um precedente perigoso. Essa é uma expressão muito forte no vocabulário diplomático, porque precedente perigoso significa exatamente isso, algo que pode se repetir, corroendo regras que valem para todos. Guterres voltou a enfatizar algo que ele repete praticamente toda vez que há crise desse tipo, né? A necessidade de respeito pleno por todos os atores ao direito internacional, incluindo de forma explícita a Carta das Nações Unidas. E o ponto central da fala dele, gente, foi esse: a preocupação de que as regras do direito internacional simplesmente não foram respeitadas. Bom, gente, isso é importante porque o secretário-geral das Nações Unidas não é um ator político tomando partido, tá?
O papel dele é defender o sistema. E quando ele diz que as regras não foram respeitadas, ele está falando diretamente dos princípios de soberania, não uso da força e solução pacífica de controvérsia.